E aí, gente, estamos aqui para mais um episódio do Canoa de Teatro Podcast. Eu sou Nívia Lopes, artista e estudante do Canoa, e estou aqui hoje com a Karina Bonetti, que dirige esse episódio comigo, esse podcast comigo, e um convidado muito especial, o Whindersson, que também é artista aqui do Canoa e esposo da Karina. Isso aí, trouxe o meu mozão para falar com vocês. Antes dele se apresentar, eu vou apresentar aqui o objetivo desse episódio, né? O tema, que é inteligência artificial, arte, teatro e o profissional do futuro. E ele vai falar muito mais da parte de inteligência artificial que eu e a Nívia não sabemos muito bem. Somos artistas apenas. Também não sei muito, não. Mas sabe mais que a gente. Então, pode se apresentar aí. Meu nome é Whindersson, eu sou formado em Estatística pela Universidade de Brasília. E eu atuo nessa área de Data Science, Analytics, BI, já tem uns 9 anos. E no Canoa, atualmente eu tô tocando violão ali com o grupo Âncora. É isso. Ui, muito bom ter você com a gente hoje, porque, como a gente comentou, é um assunto que tá um pouco fora da nossa bolha. E como tá fora da nossa bolha, vamos começar bem do início mesmo. Fala aí pra gente, o que é inteligência artificial? Bom, essa pergunta é um pouco difícil de responder, apesar de ser simples, porque existe muito debate a respeito do que é inteligência artificial. Imagina. É um algoritmo mega complexo que aprende um padrão e, sei lá, vai dominar o mundo, uma parada assim. Conspirações. É o que eu penso. Primeira coisa que vem na cabeça. Eu não vejo muito dessa forma. Por exemplo, eu acho que tudo começou ali quando o Turing fez uma pergunta. O Alan Turing, o pai da computação e tudo mais, fez um questionamento, o seguinte questionamento, né? Se uma máquina conseguisse criar algo imitando um humano, ou de forma semelhante a um humano, que outro humano não conseguisse distinguir se foi uma máquina ou se foi aquele humano, talvez isso seria uma inteligência artificial, sabe? Sim. Chegar a um ponto que você não consegue distinguir se foi um humano ou uma máquina que fez aquilo. Então, eu vejo um pouco dessa forma, mas eu acho que existe um tabu muito grande em cima da palavra inteligência. Porque nada mais eu vou ser um pouco simplista aqui, tá? Tem muita coisa envolvida por trás. Mas nada mais é do que você pegar uma porrada de informação e talvez passar tudo bonitinho ali para uma IA, para um algoritmo de machine learning, na verdade. E falar para ele, aprende uns padrões aí e me fala se isso aqui é determinada coisa ou isso aqui é outra coisa e tudo mais. Então, tá muito mais ligado eu acho que ainda é um negócio muito específico. Eu quero fazer uma distinção de legumes, por exemplo. Eu quero que um algoritmo identifique todos os tipos de legumes. E toda foto de legume que eu passar para ele, eu quero que ele me fale qual é aquele legume. Assim como acontece como cachorros, que tipo de cachorro é esse e tudo mais. Entendi. Então, eu não usei muitos termos técnicos, mas para mim, a IA, hoje em dia, ainda não é uma inteligência igual nós humanos temos, sabe? Tipo, a gente consegue muito bem ver coisas e pensar sobre aquelas coisas, talvez aprimorar aquelas coisas e gerar algo novo. Entendi. Hoje a IA, da forma como a gente vê nesses algoritmos e tudo mais, ela não vai sair da bolha dela e gerar algo totalmente novo, sabe? Inovador, disruptivo. Ela vai pegar um monte de coisa que ela aprende, que existe ali, de dados e tudo mais. Alguém vai estar por trás daquele algoritmo, passar os parâmetros, coisas do tipo, e vai fazer ela gerar algum tipo de previsão. Seja uma classificação do tipo, que tipo de imagem é essa, e coisas do tipo. Então, hoje a gente não tem uma parada que, tipo, cara, é um mega algoritmo que vai conseguir resolver tudo, desde a matemática, sei lá, vai tocar um violão, ou compor uma música, uma parada assim. São algoritmos meio que isolados ainda, e cada um tá fazendo um pouquinho do seu trabalho ali. Obviamente que, sei lá, no futuro, quando a gente tiver computação quântica, porque hoje com a computação atual a gente não conseguiria muito fazer isso, e você talvez consiga unir alguns desses algoritmos e começar a compor uma inteligência que vai assimilar muito de tudo isso. E, talvez eu consiga ver alguém tocando e assimile, tipo,
tocando também, sabe? Uma parada assim, um violão, alguma coisa do tipo. Mas isso é muito, muito pra frente ainda. Tipo, hoje a gente tá num negócio quase no nascimento, no embrião, sabe? E aí já todo mundo já fica meio assustado. Meu Deus, a inteligência vai dominar o mundo e tudo mais. Eu não acredito que seja assim, sabe? Não, pelo menos não com os algoritmos que a gente tem hoje, com a computação que a gente tem hoje, coisas do tipo. Eu acho que parte dessa preocupação é porque mesmo que esse extremo que você comentou ainda possa estar longe de acontecer, atualmente, aqui dentro das nossas limitações, está se desenvolvendo muito rápido. Não é de hoje que pessoas perdem empregos por terem sido automatizados, né? Principalmente trabalhos manuais. Sim. Então, só que agora, com a inteligência artificial, não são só os trabalhos manuais, necessariamente, que estão em risco aí de ser substituídos por máquinas, né? Se a gente for parar para pensar, há pouco mais de 10 anos atrás, a gente não ia pensar que youtuber seria uma profissão. A gente nem sabia o que era isso direito. Estava começando. Motorista de Uber. Quando que a gente ia pensar isso? Jogador de League of Legends, igual a gente viu no vídeo. Virou profissão e a gente não fazia ideia. E tem um estudo, né, da Universidade de Oxford, se eu não me engano, que fala que daqui 20 anos, 47% das profissões que existem hoje já não vão existir mais. Assim como terão muitas novas no lugar. Eu vou tentar deixar todas essas referências que a gente está falando aqui, de livro, autor, estudos, na divulgação do podcast nas nossas redes sociais, tá bom? Então fiquem ligados aí nas redes sociais do Canoa de Teatro, principalmente Instagram e o nosso site, tá bom? Continuando aqui, esse medo eu acho que vem disso. Tanto que você estava falando esses dias comigo, né? E uma coisa que me assustou um pouco. Você chegou em mim e falou que não duvida nada, que daqui a alguns anos, talvez muitos anos, mas atores já não vão ser mais tão necessários para algumas coisas do audiovisual. Quer desenvolver um pouquinho disso? Por que você acha isso? Ok. O que acontece? Por que eu imagino um pouco isso e aí eu vou um pouco pro mercado, pro mundo das empresas e tudo mais e coisas do tipo? Hoje a gente já está começando a ver alguns tipos de algoritmos. Começando a ver não, já tem alguns anos isso. Algoritmos que tem muito essa questão do deepfake ali, né? De simular a imagem de uma pessoa e tudo mais. Hoje você já vê algoritmos que juntam um banco de dados de fotos de milhares de pessoas e tentam criar pessoas que nunca foram vistas antes. Tipo, um mix dessas pessoas gera uma nova pessoa. Isso é novo, porque eu lembro, por exemplo, de pessoas que já morreram no meio de uma gravação e aí usam a própria imagem dele para continuar. Isso rolou com Velozes e Furiosos. Isso, Star Wars também também, rejuvenesceram o Luke, Luke Skywalker, exatamente. Tem aquela polêmica, né? De Crepúsculo, a filha do Herói da Terra. Aquilo ali foi meio zoado. Aquela malvada. Mas a gente vê o quanto evoluiu, né, gente? Mas o próprio Paul McCartney, né, resolveu fazer um clipe. Não precisava, mas ele fez um clipe rejuvenescendo também. Então, o que eu vejo, assim, hoje empresas, no geral, tá? Sempre visam um pouco questão de lucro, não sujar muito a imagem e coisas do tipo. E quando você começa a pensar, por exemplo, que uma empresa vai fazer uma propaganda com um ator famoso na mídia, tudo mais, claro que hoje gera receita. Hoje você botar um ator muito famoso lá falando de uma marca gera um pouco de público para aquela marca. Mas esses atores também, esses famosos também se envolvem em escândalos, que ao mesmo tempo que eles promovem a marca, o nome deles está associado a uma marca, é muito prejudicial. Então, você começa a chegar num ponto que hoje as empresas, elas querem estar muito ali fazendo deles, ganhando o lucro deles, e não quer estar envolvido em escândalos, porque isso mancha imagem, querem se blindar desse tipo de coisa. Sim. Então, não é que eu acho que vai acabar, mas eu acho que pode perder um pouco de espaço, talvez principalmente em empresas um pouco menores, que não tem muito budget e tudo mais, e usar um deepfake da vida, hoje você já tem inteligência, tipo o ChatGPT, criando textos, nada impede disso no futuro, só chega lá, quero uma propaganda que fale sobre tal coisa. Inclusive, nada vai... Depois eu quero sua opinião sobre isso. Eu não sei se vocês viram,
esse aplicativo, eu não sei nem explicar como acontece, mas você coloca um tema lá que você quer que ele escreva e sai certinho. E a Nívia aqui, né? Exato. E foi engraçado porque meu irmão, ele trabalha com programação e aí ele nem sabia que eu ia falar sobre esse assunto no podcast e ele mandou um dia no grupo, olha o que eu tô testando aqui. Aí era esse chat e ele tava, tipo, dando comandos pro robô, pro robô criar alguns textos pra ele. E inicialmente eram textos bem técnicos, né? Tipo, fale sobre como é bom trabalhar em tal lugar. Aí era um texto bem técnico, falando dos pontos positivos da empresa e tal. Mas depois ele fez um teste. Cria um enredo de um super-herói pato que tem um vilão X. E o robô criou um enredo muito curioso, muito interessante. Falei, gente do céu, isso seria o trabalho de um escritor, né? Criar um enredo ali e tal. E aí é interessante, assusta um pouco. Ao mesmo tempo que a gente fica impressionado e maravilhado com isso, dá um medo, porque é a nossa profissão, né? O que isso vai acontecer comigo? E aí, um outro site que ele usou, que agora eu não vou lembrar o nome, criava imagens. E aí ele pediu esse texto do Super Pato e depois lançou num outro site para criar uma imagem desse super-herói. E ele também lançou ali o comando e veio uma imagem também muito interessante. Aí eu falei pra Karina, né? Isso seria o trabalho de um designer. Exatamente. É esse talvez um ponto que eu quero chegar. Tipo, você vai ter ali inteligências, né? Que criam essa parte do texto. Você vai ter inteligências que vão criar essa parte do vídeo. Você vai ter uma imagem ali de uma pessoa que ninguém nunca viu na vida, não é uma pessoa famosa e tudo mais. E aí você vai literalmente chegar lá, eu quero uma pessoa que passe confiança falando tal texto. E você vai ter todo um algoritmo ali por trás que vai gerar aquele vídeo e tudo mais. Você pode até falar, eu quero que o fundo seja uma empresa, por exemplo. Hoje a gente já tem o Meet, que gera esses backgrounds, mas tem uma série, acho que era Boys and Dogs, ou Dogs and Boys, da Netflix, que, não sei, um anime que eles criaram, que todo o background ali do vídeo foi feito por uma inteligência. Sim. Claro que teve um design ali, fazendo uns ajustes e tudo mais, mas o design passou o desenho inicial, a inteligência gerou uns desenhos mais realistas, e depois o design deu um retoque final ali, por exemplo. Mas você vai ter tudo isso, sabe, de ferramental, e você vai poder fazer um vídeo na sua casa. Você vai poder fazer um vídeo no seu escritório, sem despender, por exemplo, de contratar um ator, contratar uma equipe de filmagem, contratar iluminação e tudo mais. Tudo isso você vai conseguir fazer, talvez, numa linguagem ali bem natural para um humano. Quero que seja dessa forma. Sim. E eu acho que isso pode ser um ponto, sabe? Pode ser algo que possa tirar algum tipo de trabalho de pessoas que realmente façam esses tipos de propaganda e tudo mais. Mas eu acho que é muito mais de um ponto de vista da empresa querer sempre lucro, que isso é fato. Empresas trabalham em algumas, já trabalhei em algumas e sei como é. E é o lucro que importa, em teoria. E é isso, entendeu? Eu acho interessante também, porque essa questão das empresas, eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm começado a rejeitar muitas publicidades por conta de históricos ruins da empresa, né? Tipo, de exploração, essas coisas todas. Então, por exemplo, eu acompanhava um programa de culinária que uma das chefes desse programa saiu porque ela não queria mais fazer as publicidades dali. E aí, como você está falando, né, a empresa vai ficar como? Vai depender de quem? Quem que ela vai contratar? É muito mais fácil chamar alguém para programar algo artificial, porque as pessoas estão ficando mais rigorosas nesse sentido. Sim. Tinha até já não é muito da parte de publicidade, mas tinha umas brincadeiras com essa parte do deepfake, que a galera, tipo, botou o Obama pra fazer a abertura de um curso, de um vídeo de um curso online de uma faculdade. E aí o Obama lá dando boas-vindas pros alunos e tudo mais, mas era um vídeo fake. Você olha aquilo ali e, cara, eu não consigo diferenciar o que é real e o que é fake aqui. Talvez a gente comece já a chegar a um ponto naquela questão lá do Alan Turing de, se for um algoritmo que fez e um humano não consegue distinguir aquilo, talvez seja inteligência artificial. Pode ser um tipo de coisa, mas não sei, ainda... Eu vou te falar, pra mim, que tá um pouco no meio, assim, pra mim é difícil explicar o que é uma inteligência artificial. É só esse algoritmo que faz algo que um humano não faça? Ou que talvez faça, mas a inteligência faça tão bem quanto o humano? Ou talvez a inteligência vai além do que o humano? Aí talvez seria a inteligência? Não sei. Para mim é um conjunto de tudo
E eu acho que, até respondendo de novo a primeira pergunta, acho que para você falar uma inteligência, tem que abranger diversas coisas. Um humano andando na rua, tem que lidar com diversas coisas. Um algoritmo tem que ter muito treinamento de várias coisinhas para você poder botar ele andando na rua. Por exemplo, os carros autônomos, a gente estava falando um pouco antes. Então, cada coisinha que está acontecendo na rua tem um algoritmo que tenta assimilar aquilo ali, e existe um grande algoritmo por trás que junta tudo isso. Então, é tipo assim, o carro autônomo está andando, ele tem um algoritmo de reconhecimento de placas de trânsito. Tem um algoritmo de reconhecimento de pedestres, tem um algoritmo de reconhecimento de faixas. Tem uma porrada de algoritmo até de comportamento da pessoa. Aquela pessoa está andando, será que ela vai entrar na frente do carro, ela vai parar? Então, para saber se o carro freia ou não, ele já está se preparando ali, já viu aquela pessoa, já viu que é um potencial problema. Então, ele já começa, talvez eu já vou reduzir a velocidade, ou não. Sim. Talvez o comportamento daquela pessoa... Existe uma série de coisas éticas também por trás desses algoritmos, por trás desses algoritmos que estão nesses pilotos automáticos, esses veículos, de, por exemplo, questões éticas do tipo, igual aquelas que a gente via quando era pequeno, por exemplo, você mudaria o percurso de um trem para passar por cima de 5 pessoas aleatórias ou por cima da sua filha, por exemplo? Pô, aí depende muito de cada um a resposta disso, sabe? Mas tem pessoas pensando em toda essa ética e, cara, sei lá se vale mais a pena fazer o detrimento, matar a sua filha para salvar 5 pessoas ou, eu nem me importo com essas 5 pessoas, vou salvar minha filha. Então, esse é um negócio muito legal que eu vi o Átila falando um dia desses, justamente desse ponto. Que, esses algoritmos estão na mão de empresas privadas. Sim. E as pessoas que estão dentro daquele carro, geralmente são carros caros, são geralmente carros que têm um status. Talvez quem tem muito dinheiro vai preferir um carro que tente priorizar a vida de quem está dentro do veículo e não salvar quem está fora. Então, vale mais a pena eu passar por cima dessa pessoa, que eu nem conheço, ou para salvar minha vida, ou vale a pena eu desviar, mesmo sabendo que tem uma chance muito grande de eu cair num barranco e matar todo mundo que está dentro do meu carro. Pô, é isso, entendeu? Sim. Você entende a coisa por trás de tudo aqui? Todo mundo pensa que, cara, é uma inteligência, não sei o quê, vai pensar em todo o plano ético que existe, vai ser super sincera, vai ser super não racista e coisas do tipo. E não é bem assim, sabe? O que manda é dinheiro. E esses algoritmos, tem até um livro legal sobre isso, Algoritmos de Destruição em Massa, se não me engano era Cathy O'Neil, que fala justamente isso. Ela dá exemplos na educação, pessoas que só conseguem entrar em universidades se atender muito bem os requisitos que um algoritmo criou com base no histórico de pessoas ótimas. Então, a gente sabe que por trás existe um racismo por trás ali, porque geralmente quem está numa universidade muito top geralmente tem muito dinheiro, e a gente sabe que historicamente são pessoas brancas que têm essa detenção desse dinheiro. Exatamente. Então, você começa a criar um algoritmo ali por trás, baseado nessas pessoas, e você sabe que, no fundo, historicamente, quem detém aquele grupinho são esse tipo de pessoa. A gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciar o episódio, que, às vezes a gente se preocupa com a inteligência artificial, mas também é de pensar quem está programando essa inteligência, né? Porque ela vai obedecer a esses comandos que vêm de um grupo muito específico. Sim, quem está programando, quais foram os dados que ela usou para treinar aquilo. Porque, por exemplo, segundo o ChatGPT, o Bolsonaro ainda é o presidente. Nossa. Porque foi treinado em dados antigos. Dados, acho que até 2021, por exemplo. Sim. Ou 2022, quando o Bolsonaro ainda era presidente. Então, você vê assim, não é inteligência. Sim, tem toda uma parte matemática ali que a gente não consegue explicar, assim. A gente sabe os parâmetros que a gente usou para treinar uma rede neural, a gente sabe um pouco o que está ali por trás, mas a gente não consegue falar a fundo qual foi a matemática que ela usou aqui. A gente sabe de todos os cálculos, mas a gente não sabe como ela chegou naquele... Como ela entendeu aquele parâmetro nos pixels das imagens para falar aquilo, sabe? Sim. Então, é muito isso, sabe? E dependendo do dado que você usa, você pode estar criando um algoritmo que vai ser discriminatório.
no sentido de raça, de gênero, no sentido de local onde você mora. Já vi algoritmos de empresas de seguros, por exemplo, que a gente não usa o gênero da pessoa para precificar, porque antes tinha muito isso, né? Você é mulher, seu seguro vai ficar mais barato. E aí o marido ia lá e fazia o seguro no nome da esposa. Não vai ter mais isso de gênero, porque a gente sabe desses problemas. E isso é um problema, acaba gerando despesas pela seguradora, não vamos mais ter isso. E também não vamos discriminar por idade, coisas do tipo. Só que também usam coisas, por exemplo, como... Por um lado, eles pensaram nisso, nossa, isso é muito legal. Mas, por outro lado, eles colocam coisas como a região onde a pessoa mora. Qual é o CEP de residência daquela pessoa? A gente sabe que CEPs de residência, alguns tipos de CEP tendem a ter um pouco mais de roubo e furto, talvez por estar numa periferia, alguma coisa do tipo. E aí você joga aquilo pro preço. Não, se o seu veículo é desse lugar, vai ser mais caro o seu seguro. Porque tem mais risco aí e tem um não sei o quê. Mas às vezes nem não é a pessoa que é o problema, entendeu? É tipo, às vezes vem gente de outra região assaltar ali ou fazer coisa ali, não é quem tá ali. E tinha também, por exemplo, se você tá numa... Eu esqueci até o termo que usava, mas numa favela, por exemplo. Tem um termo mais técnico para falar. Seu preço vai ser maior, porque pode ter uma série de coisas, seu carro vai dormir na rua, então eu entendo um pouco o lado da seguradora de querer sempre o lucro. Eu sempre vou voltar nesse ponto. É sempre lucro. Lucro. Então, esse é o grande problema desses tipos de algoritmos. Não, tem algo que vai precificar o valor do seu veículo. Por trás daquilo vai ter uma série de parâmetros que vão discriminar pessoas, que não vão gerar o preço pelo comportamento daquela pessoa, pelo modo que ela dirige, mas e sim, talvez pela região que ela mora, coisas do tipo, sabe? Hoje até tem uma questão, tipo, eles usam telemetria para retroalimentar esses modelos. Telemetria, tipo, como é que você acelera o veículo, como é que você freia, se você passa a marcha certinho, se você vira muito brusco o veículo e tudo mais. Isso era o que deveria definir um preço de um seguro. Se o cara tá numa rodovia ou numa via que o limite é 80, o cara tá a 160, por exemplo. Era isso que deveria ser, sabe? Mas hoje os modelos, eles generalizam pelas médias, por exemplo. Então, a média do seu CEP dá mais roubo e furto. Então, logo vai ser mais caro, entendeu? Entendi. Então, existe toda essa parte discriminatória por trás de algoritmos também, que isso é muito perigoso, sabe? E é isso. Isso vai estar por trás de algoritmos, justamente uma coisa que a gente estava conversando antes, que era o das imagens. Ficou uma modinha esses dias de você subir sua imagem, e eu até fiz também, de você virar uma imagem tipo um cyberpunk da vida, sim, algo mais futurista, ou uma parada assim. Mas a gente sabe que por trás desses algoritmos, as pessoas foram usando, foram percebendo as coisas, as bases não foram treinadas muito bem com pessoas negras, por exemplo. E então você teve pessoas negras usando esses tipos de algoritmos que retornavam a imagem delas brancas. E tipo assim, cara, o que está acontecendo? Sim. A mesma coisa com pessoas, por exemplo, asiáticas. Às vezes você tem um modelo, sei lá, criado nos Estados Unidos, com imagens de pessoas nos Estados Unidos, paradas do tipo. E você vai, não, a gente tem um modelo perfeito, vamos aplicar ele aqui, sei lá, num lugar asiático. Numa cidade, coisa do tipo. Cara, a gente consegue ver que a feição é um pouco diferente. E talvez aquele algoritmo não vai funcionar tão bem ali. Não é uma questão de, tipo, ser discriminatório, sabe? Mas é, tipo, você tem que perceber que existem diferenças, as pessoas são diferentes e tudo mais. E os algoritmos deveriam ter esse tipo de coisa embutida também, sabe? Toda essa diferença mesmo. Eu esqueci um termo melhor. E os algoritmos deveriam perceber essas coisas. No sentido de, na verdade, quem está treinando aquele algoritmo deveria perceber esse tipo de coisa. Sim. E às vezes você vai botar um algoritmo lá que, sei lá, sei lá, pessoas que podem estar passando na frente de uma empresa ali e tende a parecer suspeito, por exemplo. Vai que tem um algoritmo meio discriminatório nesse sentido, pô, tem um cara muito suspeito ali, que foi criado em base de pessoas que passavam na frente de empresas e roubaram,
e aí logo a gente volta nos tipos determinados de talvez pessoas de periferias e tudo mais, e esses algoritmos são treinados nesses tipos de imagens, de situações, e eles vão replicando aquele preconceito ali, sabe? Sim. Mas é isso, tipo, é complexo, sabe? E por isso que eu não acho que a gente esteja num ponto de inteligência ainda. Uhum. Eu acho que é muito algo ainda, eu não vou dizer superficial, porque é complexo, não é fácil, cara, a gente chegar nesse tipo de algoritmo, nesse tipo de matemática, nesse tipo de computação para gerar esse tipo de coisa, é algo que nossos ancestrais nem sonhavam muitas dessas coisas. Então, a gente, de fato, está evoluindo nesse sentido de futurismo e tudo mais, mas eu acho que ainda muito... A gente tem que ter um pouco de pé atrás, sabe? Eu acho que você já começou a falar sobre uma coisa que a gente ia puxar agora, mas que eu assisti uma palestra no YouTube antes de gravar aqui, em que a palestrante falava sobre essa questão, né, do robô em relação a uma habilidade técnica e em relação a uma habilidade comportamental. Uhum. E ela estava explicando sobre esse assunto e dizendo que os robôs desenvolvem rapidamente habilidades técnicas, Sim. mas demoram um pouco mais para desenvolver habilidades comportamentais. Sim. Você já começou a falar sobre isso, mas como alguém da área, assim, como você vê isso? Como que tá esse lance de elas assimilarem comportamento, sabe? Sim, sim. Eu vou explicar um pouco a partir do técnico, aí depois a gente entra nos comportamentos. Sim. Para você, tipo, pensar assim, é muito mais fácil você tentar... Deixa eu dar um passo atrás. Como é que funcionava a programação assim um pouco no passado? Um pouco no passado não, até hoje, né? Você escreve um código e você fala muito bem ali, quando for tal coisa, tem que ser tal coisa. Quando, sei lá, vier a cor azul, solta uma bolinha. Totalmente aleatório. Mas era assim que os códigos faziam. Então o cara chegava lá num código e falava, tô brincando, até hoje é assim. Quando chegar a cor azul, solte uma bolinha. Pronto. E o que acontece? Coisas muito mecânicas, coisas muito repetitivas. Bater um martelo em cima de um prego. O humano faz isso muito bem. Mas se você criar uma máquina que consiga colocar ali muito certo e bate certinho, você consegue controlar coisas do tipo a força que aquela máquina vai colocar ali, qual é a precisão que ela vai colocar aquele prego. Então, tudo quando a gente fala de humano é um pouco subjetivo, porque a gente sabe que o humano tende a errar. Tipo, eu vou bater um prego aqui. Eu bato de um jeito, vou bater um outro prego aqui, eu vou bater de um jeito diferente, não vou fazer o mesmo movimento repetitivo, o mesmo movimento mecânico. Máquinas não. Ela vai ser muito bem acurada em desenvolver aquilo que você colocou ela para fazer. E isso muito da parte de engenharia, por exemplo. Uma vez eu peguei um Uber, que o cara ele disse que trabalhava numa montadora de veículos. E quando ele começou a trabalhar, tinha tipo, acho que eram umas 80 ou 100 pessoas no bloco dele lá. Era um trabalho muito mecânico de montar uma porta para botar no veículo, para fazer a pintura e tudo mais. Era muito mais artesanal. Ele se aposentou, nessa mesma área devia ter umas 17, 15 pessoas. E o que aconteceu? Precisa de muito menos pessoas ali atuando naquela área, porque tem um maquinário muito grande para fazer cada movimento. Pensa, os caras da engenharia foram lá e não, esses caras levantam assim, qual é a força, qual é a pressão que eles botam nesses negócios e tudo mais. Vamos criar uma máquina que faça isso. E isso para tudo, tá? Culinária, indústria, é tudo assim hoje em dia. A margem de erro diminui. A margem de erro diminui, o lucro aumenta, volta no lucro. E hoje você precisa de muito menos pessoas. Sim. E você precisa de pessoas um pouco mais qualificadas. Então, o cara que... Antes, cada pessoa tinha sua funçãozinha. Hoje, um cara, além de cuidar da função que ele teria no passado, ele vai cuidar da função de mais uns 10. E, além disso, vai ter que saber de X, Y, Z para poder desempenhar aquela função, porque hoje tem uma máquina que é super robusta, que tem um monte de botões, um monte de parâmetros, coisa que o cara fazia na mão antigamente. Então, hoje você cria empregos muito mais complexos e toda essa parte mecânica,
e que poderia gerar acidentes também. Tem toda uma parte de segurança e do trabalho e tudo mais. E porque às vezes, sei lá, poderia cair um carro em cima de uma pessoa. E tem tudo isso, sabe? E as máquinas, elas são... Quando a gente fala de computação, quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, o que tiver, é muito isso, sabe? É tentar criar algo muito mecânico que... Eu vou tirar a inteligência artificial desse ponto. Quando a gente fala de computação e engenharia, é tentar criar algo muito mecânico para desempenhar um papel muito robótico. É justamente daí, dessa ideia da robótica e tudo mais. Então, vai desempenhar um papel que antes o humano fazia, só que com muito mais precisão agora, com quase zero nível de erro e de segurança também. Tipo, vai ser um negócio muito mais seguro, muito mais preciso, vai gerar menos desperdício e mais lucro. Pronto, é um ponto. E para a parte de comportamento, aí voltando à pergunta, eu prolonguei um pouco. Imagina o que seria você ensinar para uma máquina o que é felicidade. Nossa. Eu lembro que eu tinha uma professora na graduação que falava isso. Como é que você fala o que é felicidade? O que é tristeza? Tá totalmente no seu rosto o que é felicidade, o que é tristeza? Às vezes está aqui dentro e você não expressa no seu rosto, mas você está triste. Sim. Como é que você vai falar isso para uma máquina? Como é que você vai treinar um sentimento humano para que uma máquina entenda do ponto de vista humano? Ela entende o que é robótico. Ela entende, tipo, os detalhes na sua face. Ela vai entender como você pisca o olho, se você se movimenta, a forma como você se expressa ali no sentido do seu corpo, que ela pode ver, sabe? É tudo aquilo que a máquina consegue ver, mas o que está ali dentro da sua cabeça? Tem questões que são muito subjetivas. São muito subjetivas. O que é felicidade? A gente nem mesmo sabe explicar exatamente o que é felicidade, o que é tristeza, totalmente assertivo, sabe? Sempre vai ter um porém. É sempre subjetivo. E como é que você passa essa subjetividade para uma máquina? Você pode tentar. Você pode tentar... eu quero tentar que a máquina entenda o que é felicidade ou tristeza com base no rosto das pessoas. Nitidamente, quando uma pessoa está triste, chorando, você consegue ver a feição daquela pessoa, você consegue ver que ela está triste. Você tira uma foto e fala, olha, máquina, isso é tristeza. E isso é tristeza. Aí você vê uma pessoa sorrindo, totalmente alegre e tudo mais, tira uma foto. Isso é felicidade. Você vê uma pessoa com a cara de raiva, bravo, isso é... A pessoa está com raiva. Entende? Então, você consegue passar para a máquina algumas coisas. Então, você pode até tentar aprimorar esse modelo. Não, agora, além dessa foto dessa pessoa, vamos tentar pedir para ela descrever o que ela estava sentindo? Vamos tentar usar um algoritmo de texto para tentar ver na fala de uma pessoa o que é tristeza, o que é felicidade, o que é angústia, o que é raiva, até a expressão neutra também. O que é neutro? Não sei dizer. Às vezes eu estou olhando para a Karina, parece estar meio neutra, mas ao mesmo tempo parece estar interessada. Agora começou a rir, entendeu? E imagina você falar isso num pequeno vídeo. Você tem um vídeo gravado do rosto de uma pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, e aí você tem que treinar um algoritmo e falar, me fala, sei lá, o quantos por cento desse negócio, desse vídeo, essa pessoa estava feliz ou triste. Entendi. Cara, é subjetivo, entendeu? Nossa, eu lembrei de um exemplo muito bobo, mas é que tem um metaforando, vocês conhecem? Sim. Que ele é especialista em observar a linguagem, as expressões faciais e tal. E eu lembrei aqui de um vídeo que ele estava analisando as expressões de uma mulher, e ele fala assim, parece felicidade, mas é uma mulher que passou por alguns procedimentos estéticos. Sim, tem isso também. E aí, isso interfere um pouco. Então, nem ele mesmo conseguia bater o martelo. Sim, porque o procedimento ali de um botox, uma parada tipo, literalmente trava isso aqui. E às vezes, o legal do metaforando é que ele fala, eu nem sei os termos, mas sua B12 se movimentou meio milímetro acima, isso indica não sei o que e tal. U22, os bagulhos. Então... Hoje eu já vi alguns algoritmos que tentam fazer essa segmentação do rosto nessas áreas que o cara do metaforando estava fazendo, por exemplo. Mas ainda é um começo, sabe? Imagina você replicar todo o conhecimento de um cara do metaforando num algoritmo. Todo um conhecimento, tanto ele olhando no seu rosto, sabendo que está se mexendo,
a sua verbalização, a forma se você está aumentando o seu pitch vocal ou abaixando o seu pitch vocal, está ficando mais agudo ou mais grave sua voz. Imagina passar tudo isso para um algoritmo. É complexo. É complexo e é exatamente aí que as nossas áreas se juntam, meu amor. Né? As nossas inquietações. Assim, eu faço pós-graduação em competências socioemocionais, só que a minha área é mais voltada para a educação. Mas tem tudo a ver com isso. Você falou que uma coisa muito interessante, né? Nem mesmo a gente às vezes sabe diferenciar completamente as emoções. A gente não é muito ensinado sobre isso. Tem melhorado ao longo dos anos, mas não é. E a minha era justamente sobre isso, já inserir no ambiente educacional esse ambiente onde a gente também aprende a lidar com as emoções uns dos outros para sermos seres humanos melhores em tudo. E aí, numa dessas matérias, nós estávamos falando sobre os profissionais do futuro e o que as empresas estão buscando nesses profissionais, quais habilidades elas tendem a buscar mais nos currículos das pessoas, porque é o que você falou esse tempo todo, as máquinas estão aprendendo aí muito rápido. Toda essa parte mecânica, todo esse trabalho que você todo dia chega às 8, faz a mesma coisa todos os dias, vai embora. Isso aí já é máquina que faz e vai ficar melhor cada vez mais. Exatamente. Então, as empresas estão buscando aí habilidades comportamentais. Até porque você mesmo citou, por trás da máquina ainda tem muito humano ali programando. E quanto mais o próprio ser humano está programando souber, melhor a máquina vai aprender. Daí, a World Economic Forum listou as 10 habilidades mais importantes do profissional do futuro. E o que me chamou muita atenção, porque eu sou formada em teatro, né, em graduação, e me chamou a atenção que, alô, profissionais das artes cênicas, se impressionem junto comigo, vocês vão ver. Tudo que eles falaram que buscam num profissional do futuro, a gente aprende no teatro, que é uma arte completamente humana, como todas as artes, né? Sim. Mas de humano para humano. Que evidencia a humanidade, né? Exatamente. E o ator, além de ser um ser humano completo, ele interpreta outros seres humanos que também têm as suas características completas. Então, inevitavelmente, quando a gente estuda teatro, a gente tem que aprender a lidar com habilidades comportamentais, seja nossa, seja do personagem, seja as duas ao mesmo tempo, e de quantos personagens a gente fizer. Daí, saca só a galera das artes cênicas. A lista aqui. Resolução de problemas complexos. Então, é exatamente tudo que você falou aqui. Quanto mais o profissional por trás, que está programando ali o algoritmo, souber lidar com problemas complexos, melhor vai ser. Acho que nem quem está literalmente programando o algoritmo. Qualquer tipo de trabalho que envolva um tipo de complexidade ali, que você exigiria muitos outros algoritmos para resolver aquilo, eu acho muito difícil aquela pessoa perder aquele tipo de emprego, sabe? Sim. Mas essa é uma coisa que cada vez mais vai ser buscada, porque realmente habilidades técnicas, muito manuais, não são mais tão necessárias. Assim. Pensamento crítico, justamente por isso também. Essas subjetividades todas, né, que o Ian falou, Sim, de questões éticas. Exatamente. Criatividade, liderança e gestão de pessoas. Super. Não tem como. Trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões. A 8ª, orientação a serviços. A 9ª, negociação. E a 10ª, flexibilidade cognitiva. Eu vou voltar em cada uma delas, porque a gente já sacou onde cada uma delas está a partir da sua fala. Antes de você entrar, eu tenho no meu dia a dia, o que eu vejo muito? Muito essa parte do storytelling, saber contar história, saber pegar toda essa parte complexa por trás desses algoritmos e tudo mais, e passar isso para um vice-presidente de uma empresa que, mano, não tem tempo de ver isso, entendeu? Ele precisa saber ali, em 10 minutos, me explica o que é isso. Mas me explica do jeito que eu vou entender, vou saber explicar, e vou saber se a gente vai seguir por esse caminho ou não. Essa parte de contar história, essa parte de comunicação, cara, saber se comunicar. Eu já vi muitas pessoas que não conseguem ir pra frente, assim, no sentido de carreira e tudo mais. São pessoas
Eu entendo a questão são pessoas tímidas e tudo mais, mas também não fazem muita questão de tentar quebrar isso, sabe? Mesmo quando outras pessoas estão tentando ajudar. Não, vamos, fala, não sei o quê. Não, só não quero falar, não sei o quê. Porque talvez há pouco tempo atrás isso não era tão necessário. Não era necessário, delas, né? exatamente. Tanto que criou até o estereótipo da pessoa que trabalha por trás do computador que não sabe falar nada. E fazendo o trabalho direito... essa pessoa, por exemplo, não, ele não fala muito, ele é desse jeitão mesmo, mas faz mecanicamente aquele trabalho bonitinho. Vai chegar um ponto que o mecânico não existe. E aí? Ele não vai conseguir se virar nos 30 não sabendo se comunicar. Isso já era prejudicial antes, né? Não era, mas relevava. Eu já vi muita coisa sendo relevada. Mas agora está sendo cada vez mais relevante. Sim. E aí, galera das cênicas, vamos lá. Vamos comigo. Resolução de problemas complexos. Onde no teatro que a gente usa isso, Nívia? Em muitas coisas, mas eu vou resumir para não ficar uma palestra aqui. Por exemplo, na montagem de uma peça, a gente se depara com problemas complexos o tempo todo, porque foi o que eu disse, a gente está assumindo a vida de uma outra pessoa, que é fictícia ali, mas enfim, é baseada no que a gente vive. Então, por exemplo, eu vou montar uma peça que se passa no Brasil, na Bahia, em 1940. Eu vou estudar todo o contexto que aconteceu na Bahia, em 1940, no Brasil, para poder entender como o meu personagem vai pensar. E aí eu vou pegou a parte histórica, vou pegar a parte sociológica também, como então dentro daquele contexto as pessoas se relacionavam. E a partir daí vai ter o conflito da peça, que a gente vai ter que agir como se fosse o personagem nessas condições, para resolver o conflito da peça. Então, esses são um dos exemplos que a gente resolve problemas complexos. E é por isso que a gente fala também muito nos cursos de teatro, que é para qualquer pessoa fazer, não é só quem quer ser artista. Porque, de forma muito indireta, a gente acaba desenvolvendo todas as habilidades que estão nessa lista. Sim. Eu tenho um exemplo perfeito. Eu tenho um chefe, o cara é incrível, tem uma habilidade de contar histórias para esse tipo de público, esses caras de alto nível, de empresas e tudo mais, absurda. E o cara, ele é formado em cênicas. Isso me surpreendeu muito, eu nunca tinha. A gente tava conversando e ele, legal se fosse ser formado em cênicas, eu também sou. Caraca, isso explica muita coisa. Porque o cara é muito fora da curva nessa questão de comunicação, de saber se portar. Cara, eu já entrei em reunião, tipo assim, a gente entrou... eu comecei a falar, eu lembro que a moça começou a gritar comigo. Tipo, que não é pra você mexer inglês, começou a gritar comigo. E eu tinha feito uma proposta e começou a gritar comigo. Eu travei. Eu não sabia pra onde ir. E aí, justamente, o meu chefe só tinha pedido licença um pouco da reunião porque ele foi ver outra coisa. Eu só mandei uma mensagem pra ele, por favor, volta aqui. Eu não consigo voltar. O cara voltou. O cara é um lorde, assim. Falou... tranquilo com ela. Na fala dele, ele conseguiu acalmar ela. E coisa que, tipo assim, eu fiquei... Meu Deus. Então, assim, é uma habilidade que ele tinha ali que, cara, surreal. Tipo assim, a gente não aprende isso numa faculdade de programação. A gente não aprende isso numa faculdade de estatística, matemática, física. Como se portar numa situação dessa. Ou você parte para a ignorância... ou você trava igual eu travei, ou você pode fazer igual um dos meus chefes. Simplesmente foi um lote, falou com a mulher, acalmou ela, tudo resolvido em 5 minutos, acabou, velho. Cara, é uma habilidade, assim, de negociação até, um dos pontos da lista, assim, muito... Cara, como? Como ele fez isso? Só de você ter falado que computação, storytelling, é uma coisa da sua área, é uma coisa que eu não imaginava até te conhecer, eu não sabia. A minha área, eu vejo ela muito mais pro lado de contação de histórias, de resolver problemas, do que a parte de exatas mesmo, de fazer contas e tudo mais. Claro que tá presente isso lá. Tá entre as duas. Tá entre as duas. Eu tenho tanto essa habilidade de matemática e tudo mais, programação, quanto saber falar com as pessoas, saber se comunicar, saber tentar resolver problemas. É aquilo, um cliente chega com... Todo dia eu posso chegar numa empresa e escutar um problema diferente. E, sei lá, o cara vai trazer isso, sei lá, é muito difícil. Qualquer coisa você pode botar a estatística. Então, qualquer outra coisa, data science e tudo mais, qualquer tipo de assunto, pode chegar um cliente para você e pedir, quero algo nisso. Quero que você preveja minhas vendas. Quero que você veja a quantidade de turistas que vai chegar na cidade.
usando tais dados e não sei o quê. Qualquer área pode fazer uma demanda pra gente, sabe? E você tem que estar muito bem preparado para conseguir olhar naquela pessoa, entender o que ela está querendo dizer, saber transcrever aquilo de uma forma que um algoritmo entenda. Isso é teatro, meu amor! Então, esse é um ponto, sabe? Você tem que ter muito esse jogo, essa forma de se comunicar, sabe? No teatro a gente faz exatamente isso e também pode pegar qualquer área. O pessoal de Grey's Anatomy já sabe identificar todos os instrumentos cirúrgicos lá, porque eles estão lá gravando e precisam saber. E imagina, eu já vi muitos casos assim também, por exemplo, a pessoa é muito foda no que faz, ela cria algoritmos incríveis, cria modelos incríveis, cria análises incríveis, mas na hora dela conseguir vender aquilo, ela não consegue ir pra frente. Sim. Ela não consegue passar para aquelas pessoas que estão vendo ela ali o que ela quer dizer com aquilo. Aquilo vai resolver o problema daquela pessoa. Tem muito isso de encantar o seu cliente. Tipo, cara, isso aqui é a solução pro seu problema, tá entendendo? Sim. E saber passar isso muito bem, a gente não aprende em faculdade, a gente não aprende isso. Aprende no teatro, pessoas exatas. A gente vai aprender no teatro, a gente vai aprender em cursos que ajudem a gente a desenvolver isso, entendeu? Exatamente. Não vai ser numa empresa que, na verdade, não vai ser numa faculdade que você vai desenvolver essa parte de comunicação. Pode até ser, tem gente que aprende, sim. Mas tem gente que já meio que, não é que nasceu com isso, mas tem uma facilidade com isso. A gente chama na educação de predisposição. Cada pessoa tem uma predisposição, mas isso não limita ela a aprender Exatamente. Nada, né? Nenhuma pessoa é limitada nesse sentido. Aí, voltando aqui, pensamento crítico. Você já fez muito isso aqui só nesse podcast. Bastante. No sempre, teatro, cara, sempre. Além do que eu falei no item antes, não importa qual personagem você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma assassina. Eu, Karina, não sou uma assassina, eu sou super contra isso. E eu tenho que ter a minha opinião pessoal sobre os personagens que eu vou interpretar. Para eu também tentar entender o ponto de vista deles. Então, se eu vou agir como uma assassina, eu tenho que entender a motivação dela. Então, além do meu pensamento crítico, eu tenho que ter pensamento crítico da personagem. Esse também, como eu disse, é só um exemplo. Cara, o ponto 3, que é criatividade, não preciso nem responder, né? Autoexplicativo. Autoexplicativo. A arte trabalha a criatividade como base de tudo, né? Liderança e gestão de pessoas. No teatro, o teatro é coletivo, você não faz teatro sozinho. Então, existem várias formas de trabalhar isso, mas, um diretor, uma diretora que vai trabalhar com um monte de gente que está ali se redescobrindo ou se descobrindo pela primeira vez, porque no teatro a gente tem que olhar para si mesmo, como eu falei várias vezes aqui, todas juntas, tendo que trabalhar juntas, sendo que isso não é muito incentivado, principalmente na escola. A gente no Brasil, principalmente, tem uma educação muito tecnicista, né, de muito tempo. Então, até mecânico, né? Mecânico, sim. Você tem que aprender o que é Bhaskara, você tem que saber, você tem que decorar esses negócios. Não que aprender, mas existem formas. Descontextualizado. A pessoa é que, na verdade, a pessoa não aprendeu, ela decorou. É basicamente isso. Hoje a gente é muito ensinado a decorar. Seja para fazer uma prova do Enem, uma parada assim. Né? Não sou um robô. Falta um pouco isso, né? E no vídeo que eu já citei aqui, ela fala que antes o ensino era decorar a capital dos países. Hoje em dia, pra que as pessoas vão decorar isso? O Google tá aí, o Google é a tá capital aí. de tal país. Não precisa mais. Isso deixou a gente um pouquinho mais burro? Não sei. Às vezes você pensa de um ponto assim, tem tipos de conhecimento que talvez você não precise saber a fundo, a menos que você seja daquela área, você precise dominar aquilo. Mas tem tipos de conhecimento que, você vai estar fazendo um espaço aqui no seu cérebro. Você pode usar esse espaço para focar em outra coisa. Então, eu acho que as profissões do futuro, coisas do tipo, vão estar muito mais ligadas a isso, sabe? Sim. Tem coisa que talvez hoje a gente se preocupa, que talvez você não vai precisar se preocupar no futuro. Que já, sei lá, tem 500 mil de algoritmos rodando ali atrás, muito bem treinados, muito bem executados. Que, você não vai precisar se preocupar com isso, entendeu? Mas a mente humana é muito complexa, igual a exatamente. própria Nívia já falou aqui algumas vezes. Então, a gente tem que cada vez mais estudar como um ser humano se comporta. Por exemplo, o próximo item seria inteligência emocional. As empresas estão buscando inteligência emocional, não importa a sua área.
Eu já travei na reunião, acabei de falar aqui. Quem nunca? Foi falta de inteligência trava. Não é só emocional. pessoas de exatas que travam. Sim, com certeza. Todo mundo trava. E quanto mais a gente aprender isso desde cedo, como lidar com essas questões, que a gente sempre vai passar por elas, é melhor, né? Ser humanos melhores nós vamos ser e teremos vidas melhores. E aí foi o que eu falei, por exemplo, já colocando aqui no teatro, no contexto do teatro, eu falei várias vezes aqui, a gente tem que lidar com as nossas próprias emoções, os atores, para poder entender como a gente vai agir com as emoções do personagem. A gente precisa entender como o ser humano age e reage às situações. E começa por nós. Então, muita gente sai do teatro e entende que precisa se redescobrir, já vai se inscrever na terapia, porque descobre coisas, começa a olhar para si e descobre coisas. Isso é muito interessante. Isso. Cara, julgamento e tomada de decisões também. Foi o que eu falei, o personagem vai ter que fazer alguma coisa. Enfim, existem muitas formas. Por exemplo, nos exercícios de improviso. Tem gente que pensa que fazer teatro é você decorar o texto e apresentar. Não é um negócio técnico dessa forma. Tem técnicas, mas não é assim que funciona. A gente faz muitos exercícios. Improviso é um exercício muito importante para o ator entender como agir em cena. E aí é justamente onde a gente começa a ver essa coisa de julgamento e tomada de decisão. Então, um jogo de improviso, vamos lá, sei lá. Eu dou condições para a pessoa e ela, pensando muito rápido, tem que montar uma narrativa com um início, um ápice e uma conclusão. Então, tem que entender e agir dentro do contexto, não pode sair do contexto. Isso é muito legal. Negociação, você falou do seu chefe, a gente vê muito no improviso também. E aqui fala de flexibilidade cognitiva, que, cara, as artes cênicas já são multidisciplinares, assim, tanto que a gente chama o teatro no Canoa de teatro multilinguagem, porque inclui diversas linguagens artísticas, mas em favor de fazer teatro. E no Canoa a gente intensifica isso. E os profissionais têm que entender cada vez mais de muitas áreas, por exemplo, estatística, você está falando, passa por várias áreas. No teatro é a mesma coisa. A gente tem que entender um pouquinho de tudo para conseguir trabalhar. E, cara, olha isso. O pessoal pensa que tem profissões mais importantes que as outras, tem áreas mais importantes que as outras, está tudo conectado. E está tudo sendo cada vez mais necessário, né? E eu acho que cada vez mais vai ficar mais conectado. Em relação a essa diferença, né, que a gente às vezes faz de técnica e comportamento, linkando aqui vários comportamentos e habilidades que são necessárias, eu me lembrei de um vídeo também que um dia eu vi do Guilherme Terreri, que é um professor e pesquisador de cultura, que ele estava falando sobre a necessidade de humanidade, assim, tanto nas pessoas como nas empresas, nesses ambientes todos. E ele disse uma frase que ficou muito marcada para mim, que ele falou assim: um engenheiro que não é humano cria Auschwitz. Então, a técnica pela técnica pode ser muito cruel e danosa, nociva. Então, essas habilidades intrinsecamente humanas, elas são cada vez mais urgentes, né? Porque senão a gente vai para um caminho tenebroso, assim. Já fomos algumas vezes como humanidade para alguns caminhos tenebrosos, né? Mas acho que a ideia é a gente nunca tentar voltar para eles. Exatamente. Então, pessoal, a gente já conversou bastante sobre inteligência artificial, habilidades comportamentais. Agora, caminhando aí para o final, para encerrar o IN. Fala aí algumas curiosidades sobre essa área, sobre inteligência artificial. Conta curiosidades pra gente. Bom, pegando o gancho ali que a Ká falou de você é um robô, tica se você é um robô. Olha, o que a gente tem, que eu acho muito legal, isso foi algo muito genial quando eu descobri, que aquelas imagens que aparecem para você ali e fala assim, escreva as letras que estão aqui e tica ali se você não é um robô, por exemplo. Aquilo ali, você está retroalimentando algoritmos que eles, sei lá, você tem uma porrada de bases de dados de PDFs escaneados e tudo mais, e todo mundo sabe que um PDF escaneado você não consegue selecionar o texto que está ali, né? Eu acho que todo mundo já tentou e não conseguiu. Saco. Então, o que esses algoritmos fazem? Eles pegam essas documentações históricas, imagine livros que não existe isso digital, toda essa digitalização de documentos e tudo mais, às vezes manuscritos, principalmente manuscritos, né?
você tá ajudando a treinar esses algoritmos. Quando você coloca ali, as letras são E maiúsculo, J, tananã. Por trás daquilo ali, eles tiraram aquelas imagens de livros que eles não conseguiram resolver aquelas letras específicas com os algoritmos que eles já treinaram. Eles passam isso para as pessoas falarem o que está ali e com base na maioria das respostas ele assimila aquilo, entendeu? Então, aquele label que você passou para aquela imagem de letras aleatórias, para você falar que você é um robô ou não, por trás o algoritmo já sabe todas as letras, porque ele está indo pela volumetria. Na verdade, a primeira vez que aquela imagem foi, ele deve ter só aceitado e foi aceitando a volumetria das pessoas. Mas a partir de um momento ele sabe quais são aquelas letras, porque as pessoas já responderam demais aquilo. Então ele já assimilou aquilo ao código e agora ele já consegue trazer esse novo aprendizado para todas essas gamas de PDFs e tudo mais. E o mesmo acontece hoje em dia é muito mais comum você ver as imagens, né? Selecione essa faixa de pedestre, selecione esse semáforo, selecione essa pessoa, sei lá. Você está ajudando a criar, a treinar algoritmos de carros autônomos. Você está ajudando os algoritmos a entenderem o que é uma faixa de pedestre, o que é um semáforo, o que é uma via. Quem diria? Isso me chocou, real. Me chocou também quando eu descobri. E por isso que é um negócio assim, mano, tá por trás de tudo. Tá por trás das redes sociais, tá por trás do seu celular, tá por trás, se você vai fazer uma compra, já tem todo o histórico de compras de pessoas como você, com sua idade, qual é o seu gênero, o que você gosta, já vai gerar um pool de coisas similares ao pool de pessoas parecidas com você. Então, é isso. Tipo, tá aí, eu acho muito difícil a gente se livrar disso. Eu acho que a gente não vai se livrar, a menos que a humanidade acabe. E também pode ser por causa disso. Quem sabe? Aquelas. Mas teorias da conspiração a gente trabalha no próximo episódio aí, um dia a gente grava. Vamos ter que encerrar por hoje. Muito obrigada por ter acompanhado. Acompanhe nas redes sociais do Canoa de Teatro. É só digitar Canoa de Teatro em tudo que vocês puderem. canoadeteatro.com, esse é o nosso site, Instagram, e você encontra a gente, tá bom? Siga nossos cursos, se inscrevam nos nossos cursos. Desenvolvam essas habilidades. Desenvolvam. E se você for das áreas das exatas, assim, talvez vai pra estatística. E pro teatro também. É isso, galera. Tchau. Tchau.